Olá pessoal, todos bem-vindos ao nosso encontro, ao nosso Evangelho. Gostaria de convidar a todos para participar desse momento tão importante, que é fazer o Evangelho, e nesse momento entendemos que tantas forças se convergem para o nosso auxílio, e tantas forças convergem para o auxílio dos nossos irmãos que necessitam, tanto aqueles que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, como aqueles que não conseguimos enxergar, mas estão ao nosso lado suplicando e precisando de auxílio. Então, antes da gente falar sobre o tema do Evangelho, que é o Espiritismo, propriamente dito, eu convido a todos para um momento de introspecção, para que a gente feche os olhos, agradeça a Deus Pai, nosso Pai maior, nosso Criador, agradeça ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, por todo o sacrifício que Ele fez por nós, pela sua governança. Agradecemos a misericórdia de Deus, que nos permite estar aqui onde estamos, que nos permite seguirmos evoluindo, carregando essa bagagem que são os nossos erros, que a gente, através do conhecimento, consiga seguir um caminho melhor, trilhar por um caminho melhor, e nesse caminho nós deixemos os nossos defeitos, nós deixemos as nossas dificuldades, nós deixemos os nossos erros e comecemos a semear, colher flores e semear o perfume delas. É o que a gente deve deixar no caminho, e quando o Pai nos chamar, que a nossa bagagem seja mais leve, que a gente consiga, de fato, seguir com os propósitos da nossa encarnação, e para que isso aconteça, que nós deixemos os conhecimentos do Evangelho e agora do Espiritismo entrar no nosso coração. Com a graça do Pai, com a graça de Deus, de Jesus, que assim seja. O tema do nosso estudo é o próprio Espiritismo. É o nosso terceiro Consolador prometido. Então, a presença de Moisés dentro da nossa civilização foi tão importante. O nosso primeiro Consolador, nosso primeiro enviado. E aí Moisés, antes que alguém diga que veio plantar leite de talião, dente por dente, olho por olho, o primeiro mandamento de Moisés era amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Moisés, com os recursos que a civilização daquele tempo lhe proporcionava, conseguiu começar a colocar a moral de todos dentro de um eixo determinado por Deus, dizendo que o amor a si mesmo era importante e que ninguém caminharia sem ele, e que a justiça era algo que nós conquistaríamos. Ele deu alguns parâmetros para que isso acontecesse, só que não foi suficiente para que nós conseguíssemos a plenitude. Então, depois de muitos anos, chega Jesus ao nosso orbe, encarna o nosso governador espiritual do orbe, encarna e nos diz: vamos dar um passo a mais, vamos subir mais um degrau. Agora, o amor que Moisés plantou talvez não seja suficiente para que a gente vá daqui para frente. Eu vim dizer para vocês que o próximo é mais importante do que você. Então Jesus plantou essa semente, amar ao próximo. O próximo é mais importante do que nós. Muitas vezes, muitos ainda não entendem isso, muitos não aceitam, mas se você imaginar que quando o nosso filho está na UTI de um hospital, desencarnando com um câncer terminal, você vai para o quarto ao lado, para a sala de espera, você tem uma conversa íntima com Deus e você diz:
Deus me leve no lugar do meu filho. Porque ele é muito novo, eu já vivi bastante. Eu gostaria que o Senhor me levasse, mas deixasse esse menino, essa menina aqui, continuando no seu caminho. O que é que você acabou de fazer? Dizer para Deus e para o universo que a sua vida não é o bem mais importante que você tem, porque você acabou de negociar ela com Deus em troca da vida do seu filho. A diferença é que Jesus Cristo fez isso por todos nós. Sem nos conhecer naquele momento fisicamente, pessoalmente, ele disse que a vida dele não era mais importante que a vida de todos. Então, a cruz foi o ápice do seu calvário físico. O Espiritismo mandou então Jesus Cristo como segundo consolador prometido e ele disse: mandarei mais um. Em 1856, as mesas começam a se mexer e Kardec é convocado para entender o que estava acontecendo e é apresentado ao Espírito de Verdade. Ele começa a responder todas as perguntas minuciosamente feitas por Kardec, esse maravilhoso cientista, discípulo de Pestalozzi. Uma pessoa que, ao seu tempo inquestionável, começou a fazer as perguntas cientificamente, a descartar as respostas que não faziam sentido e a compilar todas as respostas que faziam sentido. Então, estabeleceu o Livro dos Espíritos como uma literatura basilar da nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. E essa doutrina, ela tem alguns pilares importantes. O primeiro deles é que Deus é soberano, princípio inteligente de tudo, onipresente, onisciente, onipotente, força maior do universo. Depois, acredita que a vida espiritual existe. Nós não somos materialistas. E depois ele acredita que há comunicação entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. E há a reencarnação. Então são esses os princípios da doutrina espírita. Comunicabilidade entre os mundos, presença do mundo espiritual, reencarnação e Deus acima de tudo, como princípio inteligente, Pai soberano e bondoso. E com isso ele vem como consolador, nos dá a maior consolação que nós poderíamos receber. A morte não existe. O que cai é o corpo, o que cai é o físico. As famílias espirituais, elas continuam. Então, encarnamos e reencarnamos junto com os nossos amigos, junto com os nossos inimigos. E nessa junção com os nossos inimigos, estamos sujeitos à pedagogia de Deus, que insere o amor como elemento estruturante. Ou seja, nos reconciliamos com os nossos inimigos, recebendo-os na mesma família. Então, Deus insere um amor dentro dessa pedagogia e assim convivemos novamente com eles e nos reencontramos com a gota do amor. Então, consolação maior do que essa não existe. Aqui não morremos, o que cai é o corpo, nos reencontraremos, a vida segue, somos infinitos e caminhamos rumo à perfeição, rumo à angelitude. Essa é a consolação, é isso que o Espiritismo vem generosamente, cientificamente nos mostrar. Que a gente consiga ter o discernimento para encontrar esse conhecimento e seguir com ele. Com a graça de Deus, que assim seja, meus irmãos.